Então, pessoal, né, iniciando aí as nossas discussões novamente, já está gravando aí, né, então ninguém se opõe aí, creio, à nossa gravação, nós vamos disponibilizar no WhatsApp e no Unileão Digital, tá? Nós vamos finalizar o nosso conteúdo antes da AV1, certo? Discutindo dois assuntos, que, evidentemente, é a exclusão do crédito tributário e algumas garantias e privilégios desse crédito tributário, do fisco, logicamente. E algumas particularidades bastante interessantes que nós vamos ver nessas garantias do crédito tributário. E eu sempre gosto de umas questõezinhas ali que são bem interessantes, tá? Que a gente acaba ficando... que nos leva a pensar, nos leva a aplicar alguns outros conteúdos, certo? Alguns outros conteúdos, tá? Fazendo um pequeno, não vou fazer aquela retrospecto desde o início, porque nós fizemos ontem, mas eu vou apenas lembrar aqui em que momento nós estamos, mas sem retornar ao que vocês já estão cansados de escutar de mim. Eu sou chato, que eu repito, para que a gente acabe fixando mesmo, certo? Nós vamos discutir exatamente esse ponto aqui, da exclusão do crédito tributário, que ocorre antes do lançamento. Então, nós não temos a constituição do crédito tributário. E nós vamos ver aqui, nesse percurso aqui, exatamente aqui, nós vamos ver as garantias e privilégios do fisco. Garantias e privilégios do fisco. Privilégios. Essa letra maravilhosa é minha. Do fisco. Isso aqui é um oh yes. Que é exatamente... Aí nós vamos ver aqui a administração do fisco, que aí a gente vai ver a questão da certidão negativa, a certidão negativa com efeitos de positiva, uma série de certidões aqui antes evidentemente, da ação de execução fiscal, beleza? Então, nós vamos ver exclusão, nós vimos decadência também, mas não foi agora não. Nós vimos os institutos da suspensão e da extinção, e vamos ver a exclusão que está lá no artigo 175 do CTN. Logicamente, que o artigo 175 está aqui, ó, 175 e seguinte, nós temos aqui, a exclusão do crédito tributário, ela ocorre por isenção e por anistia. Logicamente que essa isenção, ela é antes do lançamento e após a obrigação tributária, certo? Só aceitar aqui o Otávio. Boa noite, Otávio. Então, extremamente importante, nós vamos ver essas particularidades. Então, é antes do lançamento e após a obrigação tributária. Então, é bem aqui, ó. Antes do lançamento e após a obrigação tributária. Beleza. Passando isso, nós vamos ver aqui, tudo tá. Pronto, é isso aqui. Somente para que nós possamos também nos situar sobre a exclusão, e lembrando a vocês também, porque nós já falamos disso, por isso que eu disse que poderia até ser rápido, mas quando a gente chega lá nas situações práticas, lá na garantias e privilégio, aí eu me empolgo, lá. Aí o seguinte, nós temos aqui a exclusão do crédito tributário, as causas de exclusão. Do 175.82, ele é um rol taxativo, já expliquei, sob reserva de lei complementar, não é ordinária. Taxativo não é um rol exemplificativo. Exemplificativo caberia outras possibilidades. Taxativo é o taxado, é o que está taxado, é aquilo, certo? Ele evita a constituição do crédito ocorrendo antes do lançamento. Então, é a anistia e a isenção. Beleza.
Beleza, voltar aqui, que aqui eu vou depois vir para cá, mas só mais à frente. E sobre a exclusão do crédito tributário, que é bem tranquila, como eu disse para vocês, algumas particularidades nós vamos ver nas garantias e privilégio, eu trago aqui o CTN para vocês. Eu já marquei todo bem bacaninha. Vocês estão vendo aí, que diz, artigo 175, excluem o crédito tributário, então as causas de exclusão são elas, isenção, logicamente, e a anistia, tá? Detalhe, parágrafo 1, a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes de obrigação principal, cujo crédito tenha sido excluído ou dela decorrente. Então, essa não vai excluir, logicamente que não vai excluir. Então, a exclusão do crédito tributário não vai dispensar o cumprimento das obrigações acessórias, certo? Isso é de fundamental importância, só aceitar aqui ajuda. Não vai dispensar. E a isenção, conforme nós vamos ver aqui, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei. Ou seja, tem que ter uma lei possibilitando a isenção de determinado constituição de crédito de um possível lançamento, certo? E aí a gente vê muito isso, pessoal, naqueles programas do governo que acaba concedendo algumas isenções, algumas regiões do país, etc, etc, tal, certo? E há as possibilidades. Então, a lei, ela vai especificar as condições e requisitos para a concessão dessa isenção, tá? Então, ela vai dizer quais são os tributos, o prazo de duração, logicamente, tá? Então, depende de lei, tá? Depende de lei. Isso é de fundamental importância. E aí vocês vão dizer, mas professor, essa lei é uma lei complementar ou uma lei ordinária, tá? Nesse caso, a gente sempre vê, até no Congresso Nacional, essas situações, são leis ordinárias que acabam concedendo isso, né? Evidentemente, a isenção, tá? Peraí, me permita aqui, desculpa, certo? Ela é a reserva legal, logicamente, fazendo aí a correção, tá? A reserva legal, ela é reserva, lógico, de lei, só confirmando aqui, lei complementar, sobre reserva de lei complementar. Quem vai conceder a isenção é uma lei complementar, extremamente importante isso aí, tá? Eu já estava estranhando, porque eu sabia que era complementar. Complementar. Eu também erro, rapaz. Perdoe, releve. Lei complementar, né? Se a gente boa, não tira meio ponto, não. Deixa pra lá. Não tire meio ponto, não. Meio ponto na minha disciplina é tão difícil. Pronto, então é o seguinte, a isenção ela pode ser restrita a determinada região, como eu falei para vocês, tá? Certo? Em função de algumas condições peculiares. Então, como eu falei para vocês, pode ser por regiões, tá? Isso é um permissível dessa lei complementar, logicamente, que é o CTN, tá? Então, essa isenção, de acordo com 177, pessoal, certo? Não é extensiva, olha só, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e às contribuições de melhoria. Nós falamos contribuições de melhoria lá no início. E também não é extensiva aos tributos criados depois da concessão, tá? Olha só como é interessante. Aí tem uma situação prática e tal, aí pergunta, foi emitido pelo Congresso Nacional uma lei complementar que concedeu a isenção do tributo X na data tal, 20/4, certo?
O Congresso Nacional, em 21/4, instituiu um novo tributo. Pode ser aplicado a isenção a essa lei, ou a esse novo tributo criado no dia 21/4. A isenção foi hoje, dia 20, a lei que instituiu. É possível acontecer isso, certo? De acordo com o artigo 177 do CTN, essa isenção não é extensiva aos tributos criados posteriormente à sua concessão, porque, logicamente, que ele especificou a região e especificou o tipo de tributo, então ele tem uma objetividade. Então, fica atento nisso aí, que a gente pode até perguntar também, tá? De fundamental importância essa questão da isenção dentro dessa perspectiva. E as questões, pessoal, elas são elaboradas até em concurso e suficiência, com essas pegadinhas, né? Com essas possibilidades de interpretação, tá? De interpretação. Inclusive, vocês sabem, quando vocês estudaram lá, e o pessoal do primeiro semestre que está pagando comigo agora, não vão esquecer, vocês sabem que eu falo, as normas de direito tributário, elas devem ser interpretadas restritivamente. Ela não pode ser extensiva, ela não pode ir além do que está lá, certo? Além do que está no texto da norma. A gente estuda isso lá, pelo menos na disciplina que eu estou, que é Estruturas de Direito, do primeiro semestre, está lá Ciências Contábeis também. A gente analisa a interpretação declarativa, a interpretação restritiva e a interpretação extensiva. As normas de direito tributário não podem ser extensivas, não podem ir além do que diz a norma, elas sempre são restritas, restringe, né, no sentido de buscar ser interpretada de forma mais pontual possível, tá? Então, eu marquei aqui também o despacho referido neste artigo. Vamos ver aqui. A isenção, quando não concedida em caráter geral, certo? É efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa. Vamos marcar aqui que é interessantíssimo. Então, a isenção, quando não é concedida em caráter geral, ela é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e dos cumprimentos dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. Ou seja, se a lei que instituiu uma isenção não diz que é para um determinado contexto, para um determinado tributo, de forma geral, mas deixou a cargo do fisco, ou seja, da autoridade administrativa, mediante requerimento do interessado, então, evidentemente, a concessão vai depender desse despacho. E aí o parágrafo 2º nos chama a atenção de que esse despacho, ele não vai gerar direito adquirido, aplicando-se quando cabível, disposto, logicamente, no artigo 155, e o 155, ele trata da questão, olha só, da moratória que nós vimos, né? Da moratória, que é aquela possibilidade, logicamente, de você ter uma das causas de 155 de suspensão do crédito tributário, certo? Então, olha só que coisa interessante. O despacho que vai conceder essa isenção da autoridade administrativa não gera direito adquirido. Mas, professor, pessoal, a gente estudou lá no primeiro semestre que os institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. O pessoal do primeiro semestre, que estão falando comigo, também já viram isso, tá? Então, logicamente, direito adquirido seria uma incorporação de um determinado benefício em tese ao seu patrimônio, e você pode reivindicá-lo sempre
que assim o desejar, logicamente. Só que esse despacho, ele não gera esse vínculo efetivo com o interessado, com o sujeito passivo. Então, não há esse direito adquirido, propriamente dito, quanto ao... Por exemplo, por que ele fala em direito adquirido? Porque se uma lei foi emitida, uma lei complementar de isenção, concedendo isenção do período tal a período tal, e você teve direito a essa isenção nesse período, quando terminar a vigência dessa isenção, dessa lei, então você volta a recolher os tributos, logicamente, ou melhor, ocorreu o lançamento do tributo e você vai pagar os impostos, os tributos, seja qual for, tá? Logicamente que essa concessão que você teve nesse período não gerou esse direito adquirido ad eternum. Ou seja, não incorpora. Se incorporasse, então ele teria essa isenção sempre. Não, é somente no período da legislação, que é a legislação. Ah, professor, não entendi vigência. Nós também vimos lá no primeiro semestre, olha só que interessante. Validade, vigência e eficácia da norma. Tá? Uma norma é válida quando ela é criada por um órgão competente, um legislativo competente, ela é vigente quando ela está num período que está sendo cumprido, tá? E ela é eficaz quando ela alcança seus resultados, logicamente, tá? Então, esse direito adquirido do parágrafo 2º 179 é exatamente nesse sentido. Se eu tive a concessão de isenção em um determinado período, e terminou o período, terminou hoje, amanhã pode ocorrer o lançamento desse crédito de um novo, digamos que eu me enquadrei novamente, não nesse anterior, mas eu gerei alguma situação que ocorreu, que poderá levar ao lançamento e à constituição desse crédito tributário, desse tributo. Então, eu não tive direito adquirido para isentar de todos para frente, lógico. Então, o CTN ele faz essa ressalva exatamente para acaba garantindo e privilegiando, logicamente, o fisco, que também não geraria esse direito adquirido, então não haveria por que ter um período para a vigência dessa lei, certo? Da isenção. Então, interessante isso aí. E quando a gente fala de anistia, pessoal, a anistia, que é o perdão, ela abrange somente as infrações cometidas anteriores à vigência da lei que a concede. Ou seja, então a anistia é anterior, evidentemente, aos fatos, às infrações cometidas pelo sujeito passivo, logicamente, é anterior, evidentemente, às infrações cometidas pelo sujeito passivo, certo? Mas a gente já sabe, olha só, não se aplica a anistia aos atos praticados em lei como crime ou contravenções, certo? E olha só, e aos que mesmo sem essa qualificação sejam praticados com dolo, com fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro por ele, ou por terceiro em benefício deste. Qual a implicação desse inciso primeiro aqui? Tá? Nós temos as seguintes situações, pessoal. O sujeito passivo cometeu algum dos crimes lá, evidentemente, de sonegação fiscal. Usou fraude, dolo ou simulação. Então, ele não vai, evidentemente, ter esse perdão se ficar comprovado esse crime, tá? Então, de fundamental importância isso aí, tá? E também, se ele cometeu qualquer outro crime da lei, ou uma contravenção, uma própria contravenção penal, certo? Que são crimes de um menor potencial ofensivo, certo? Também não vai ter as benesses da anistia. A anistia é um perdão sobre as infrações, certo? Antes da vigência da lei, certo?
Então, essas infrações cometidas, eu cometi uma infração, uma contravenção. Não, você não vai ter direito à anistia. Por quê? Porque é um crime, tá? É um crime. Ou você cometeu isso por dolo, tá? Então, não vai ter. Mas, por exemplo, eu esqueci, por mera imprudência, ou até mesmo imperícia, eu não deixei de declarar um item no meu imposto de renda. Vocês sabem que é um crime de sonegação fiscal, um crime contra o fisco, logicamente, tá? Nós vimos isso, tá? E foi uma culpa, foi por culpa, não foi dolo, não foi intenção. Então, se houver uma anistia nesse sentido, então eu vou ter direito a essa anistia, tá? Eu vou ter direito a essa anistia. Por quê? Porque foi uma culpa, foi por mera displicência minha, eu não tive intenção, ou seja, o dolo, né, o ânimos doloso de cometer um crime contra a fazenda. Então, não tive, certo? Também não se aplica a anistia às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídica, ou seja, que entra possível formação de quadrilha, tá? Possível formação de quadrilha também entraria aqui, o conluio de duas ou mais pessoas para o cometimento de um crime, tá? Então, não vai ter, evidentemente, as benesses da anistia, tá? Vimos que ela pode ser também, quer dizer, ela pode ser geral ou limitada, certo? Dentro da perspectiva do 181, tá? Essa anistia, mas a anistia é um perdão, ela vai, assim como a isenção, pessoal, ela vai impedir o lançamento, tá? Nós tivemos o fato gerador, temos uma obrigação tributária que vincula o sujeito ativo ao sujeito passivo, mas ainda não houve a constituição do crédito tributário, porque não houve o lançamento, e aí é possível ter essa causa de que vem, evidentemente, excluir o crédito tributário, tá? Excluir o crédito tributário, tá? Quando a gente vem falar, e é bem tranquilo, em garantias e privilégios desse crédito tributário, dentro dessa perspectiva que nós falamos agora há pouco, que a gente vem falando desde então, é importante a gente ter em mente o seguinte, pessoal. O seguinte. Só projetar aqui para vocês, a gente vai para algumas particularidades que tem uns casos bem interessantes lá. Umas casquinhas de banana. Onde nós temos aí as garantias, elas são esses meios, esses instrumentos que o fisco tem, né, para alcançar o patrimônio do contribuinte, tá? Então, são os meios que vão fazer, evidentemente, alcançar o patrimônio do contribuinte. Por isso que ele tem essas garantias aqui, certo? E os privilégios são as modalidades de preferência em caso de concurso, por exemplo, de credores. Tá? Nós vamos ver aqui já já. Então, as garantias vão fazer com que assegura-se ao fisco que ele vá atrás do patrimônio do contribuinte, tá? O patrimônio do contribuinte, e esses privilégios, evidentemente, diz respeito às benesses que o fisco tem na hora de receber o crédito tributário, tá? Então, essas prerrogativas do crédito, nós temos as garantias e os privilégios, tá? Quando a gente fala em garantias e privilégios, é também importante nós especificarmos sobre essas garantias e privilégios o seguinte contexto. As garantias somente prevalecem sobre o crédito tributário, os bens e as rendas que a lei declare impenhoráveis. Olha só que coisa maravilhosa. As garantias sobre os bens e as rendas que a lei declare impenhoráveis, certo?
E aí vem a questão, e o que é impenhorável? Impenhorável, né? Ah, são os bens de família, são as rendas e proventos, a legislação prevê isso, tá? No entanto, doutora e doutor, há controvérsia, certo? Há controvérsia, porque há uma relativização da penhorabilidade, tá? E essa relativização da impenhorabilidade eu debato muito e eu discuto muito com alguns outros, inclusive colegas também, e nós vamos ver daqui a pouco na legislação que já há decisões das cortes do país, né, que se, por exemplo, se você dá o bem em garantia, certo? Você não pode depois dizer, alegar que ele é impenhorável, tá? E primeiro, quando você dá um bem em garantia, você registra essa possível, por exemplo, hipoteca, né, dando bem em garantia, que é uma garantia real, tá? Logicamente que existem as cláusulas desse documento, que inclusive fala que ele está livre e desembaraçado de qualquer outro ônus, tá? Então, não pode depois você querer alegar isso. Então, já há entendimento, já há decisões judiciais nessa questão da relativização da impenhorabilidade. Nós vamos ver na legislação já, tá? E os privilégios do crédito tributário, o privilégio é essa regalia que a lei concede, certo? A um dado crédito de ser pago com preferência a outros, tá? E essa preferência, logicamente, é o pagamento prioritário desse crédito em favor daqueles com quem ele concorre. Então, há uma preferência, o fisco, evidentemente, tem essa preferência de receber na frente. E aí, doutor e doutora, a gente chega para uma presunção. Presunção é uma possibilidade legal de que já está praticamente caracterizado, é a chamada presunção de fraude, está lá no artigo 85 do CTM, tá? Então, diz o seguinte, que havendo crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, isso quer dizer que nós temos que ter uma DA aqui, uma dívida ativa, que é logicamente anterior à execução, presume-se fraudulenta, ou seja, subtende-se como verdadeira a venda, alienação ou oneração de bens, você vender ou você atribuir um encargo a um bem e rendas ou seu comércio, o sujeito em débito com a fazenda pública, salvo se reservado patrimônio suficiente para a satisfação do crédito tributário. Então, é muito preocupante isso, tá? Muito preocupante, porque se você está inscrito na dívida ativa, doutora e doutor, se você está inscrito na dívida ativa, tenha cuidado com a venda do patrimônio, certo? E tenha cuidado com você, com os encargos ou oneração sobre esse patrimônio onerado, tá? Por quê? Porque se você já estiver inscrito na dívida ativa, tá? E vender alguma coisa e não tiver bem suficiente para pagar o débito com o fisco, você comete um crime que é chamada fraude contra credores, doutor. Já ouviram falar? Fraude contra credor. Certo? Então, tenhamos muito cuidado com isso, porque isso gera um dano terrível. Terrível. Agora, vamos nos posicionar no CTM sobre isso que eu falei para vocês. Tá? E aí, vamos ser bem objetivo sobre
as situações previstas. Então, ó, vamos lá. Artigo 183. A enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. Isto é o quê? Isto é o quê? Isto quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? É muito vago a minha pergunta. Professor, sua pergunta é muito vaga. O senhor está querendo saber o quê? Né? O que o senhor quer perguntar com isso? Eu não quero nada, pessoal. Não quero ter uma situação, alguns anos na justiça, e a palavra querer eu excluir do meu vocabulário praticamente. Eu gostaria, tá? Que a gente identificasse o seguinte. Esse artigo 183, ou melhor, vou repetir, as garantias e privilégios do crédito tributário é considerado, pergunta da nossa avaliação, as garantias e privilégios do crédito tributário é considerado um rol taxativo ou exemplificativo? Ponto. Aí vem o que Roberto não gosta, justifique. Porque se é um ou outro, tem que dizer, né? Porque é subjetiva, Roberto, não pode, né? As garantias e privilégios do crédito tributário são consideradas situações ou rol taxativo ou exemplificativo? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Hein, pessoas maravilhosas? Vocês lembram que eu disse que era o rol taxativo? O rol taxativo são aquelas condições que estão previstas na lei e são somente aquelas, não caberia outras. Um rol exemplificativo diz que, além daquelas que estão na lei, poderá ter outras, certo? E a nossa pergunta é essa: as garantias e privilégios do crédito tributário, elas são consideradas taxativas ou exemplificativas? Então, pessoas maravilhosas. Aí, no caso, vai ser exemplificativo, né? Porque no texto mesmo ela diz que pode ter outras que sejam expressas. Perfeito. Foi o que falou, hein? Nilziane. Exatamente. Exatamente. E, logicamente, nós não poderíamos até, pela lógica, né? Pela lógica, se é uma garantia privilégio, tudo vai ser garantias e privilégio. O fisco vai ter sempre garantias e privilégios, tá? Então, o artigo 183, ele nos traz dizendo exatamente que, em outras palavras, as condições previstas na legislação quanto às garantias e privilégios do crédito tributário, elas serão exemplificativas, caberão outras. E vocês poderão encontrar isso em algum concurso, no exame de suficiência, ou em algum contexto, que não vai trazer assim bonitinho, não. Ele vai jogar da forma que eu disse para vocês. E aí, se vocês disserem, mas eu não lembro, aí você vai dizer, poxa, mas deixa eu ver, mas é uma garantia, um privilégio do fisco. Então, não vai ser nada, nós não vamos ter algo que seja contrário a isso, vai ter sempre um benefício a mais. Então, vão ter essas condições e outras também. É o que diz o 183. A enumeração das garantias atribuídas nesse capítulo ao crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que ele se refira. É isso que diz isso aí. Em outras palavras, exatamente falando do rol taxativo e exemplificativo. Tá? E aí vem aí o 184, eu marquei, alguém vai falar ou está com o microfone aberto? O artigo 184, ele diz o seguinte: sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde
pelo pagamento do crédito tributário, a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade. Olha só isso aí. Seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declarem absolutamente impenhoráveis, certo? Impenhoráveis. Quando ele fala ali, inclusive os gravados por ônus reais, é quando você grava, registra como uma cláusula que você não pode alienar um determinado imóvel, ou não pode ser penhorável, certo? Só que aí ele excetua lá no final. Ele excetua, exceto os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. E existem alguns bens e rendas que a lei considera absolutamente impenhoráveis, tá? Existe uma legislação específica que trata disso. Por exemplo, as rendas voltadas para o alimento, né? Como é que chama? Que é para a alimentação da pessoa, os alimentícios, tá? Rendas nesse sentido, rendas e os proventos, tá? É possível nós termos uma casa que seria impenhorável, ele tem que ser um bem de família, tá? Ele tem que ser um bem de família. Esse artigo 184, pessoal, tivemos várias contestações, há várias divergências doutrinárias sobre ele, exatamente pela abrangência, porque ele inclui absolutamente, ou melhor, praticamente tudo que é possível, né? Então, é um privilégio, certo? Muito significativa para o fisco, quando ele engloba toda a totalidade dos bens, né? Todas, independente da origem, certo? E o que é interessante, quando ele fala independentemente da origem, pessoal, esse independentemente da origem, aí vem aquela discussão que nós tivemos outro dia, independente da origem, legal ou ilegal, tá? Olha que coisa absurda, né? Nós discutimos isso outro dia. Independente da origem, legal ou ilegal, ele vai, evidentemente, constituir o crédito tributário e cobrar os devidos tributos. Foi aquela questão lá até que o colega, acho que foi Roberto, ficou assim meio questionando, né? Eu acho que foi. Sobre a questão Teve uma decisão recente do STF. Oi? Teve uma decisão do STF com relação, acho que era salário, que o senhor até publicou, não foi, não? A gente ia comentar isso depois. Isso, exatamente, né? Da possibilidade do salário. Pois aí, Roberto, diga. É exatamente isso aí mesmo, que o salário poderia ser, né, bloqueado para pagamento de dívidas, né? Acho que era uma decisão mais ou menos desse tipo. Exatamente, certo? Então, assim, há essa relativização, pessoal. Porque, assim, pessoal, é muito complexo. A legislação tributária é muito complexa. Toda a legislação do nosso país é complexa, tá? Eu não posso tecer comentários mais críticos sobre alguns órgãos do Poder Judiciário, ainda mais porque está sendo gravado, mas nós já temos uma visão, né? Uma visão de que, assim, vocês sabem ali, sabe da teoria aí foi o Montesquieu, foi isso, pessoal? Agora fiquei na dúvida aqui. Da harmonia dos poderes, não é isso? O legislativo, executivo e judiciário, né? Então, o executivo gerencia, o legislativo cria as normas para a harmonia da sociedade e o executivo e o judiciário, ele vem exatamente aplicar a norma no sentido da melhor interpretação. Então, não pode haver um poder entrando na esfera do outro, não, gente. Isso não pode. Isso, eu acho que
Pelo amor de Deus, pessoal. É complicado. Bom, mas deixa para a gente trabalhar isso quando for presencial, né? E aqui vem aqui o 185, ó, pessoal. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública por crédito regularmente inscrito como dívida ativa. Está aí no 185. Se o crédito for inscrito na dívida ativa, então ele não pode vender em tese, salvo, conforme parágrafo único, se ele reservou patrimônio suficiente para pagar a dívida do fisco, tá? Então, tenhamos muito cuidado, isso dá umas questõezinhas maravilhosas, tá? Maravilhosa aqui nesse ponto aqui. Eu gosto muito desses pontos aqui, tá? Eu até falei um caso prático para vocês, pessoal, daquela execução que eu falei de um órgão público. Eu falei isso outro dia, que a dívida está em 5 milhões de reais e faleceu e ficou a viúva, tá? A viúva não tem esse dinheiro de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ela fez todo um procedimento em cima do patrimônio que restou, uma casa, e, evidentemente, deixa eu ver com bastante cuidado o que eu vou falar, deu tudo certo no patrimônio, porque quando foi puxado as certidões negativas, ela não está na dívida ativa. Ai, Jesus, ela... Foi um equívoco lá do órgão, mas problema dele, do órgão lá, tá? Eu, o advogado do órgão lá, eu tinha requerido logo a inscrição na dívida ativa, tinha lançado o crédito tributário, né? Tudo bem que ele está numa fase de execução, sim, mas fase de execução ele pode escrever na dívida ativa, poxa. Negócio, eu vou te dizer, viu, gente? É por isso que vocês, contadores, advogados aí, rapaz, montem um escritório aí, show de bola, certo? E se especializar mais ainda, porque é muita brecha, gente. É muita brecha na norma. E não é ilegal, não. Peraí, doutor. Não vem com essa, não. Não é ilegal, não. A lei existe para isso. Tá? Nós temos que é nosso dever profissional, é nosso dever, sob pena até, e eu vou ser mais ousado, de responsabilidade, nós defendemos os interesses dos nossos clientes. Peraí, doutor, não é assim não, tá? Oi? Alguém ia falar? Alguém abriu o microfone? Não falou. Então, pessoal, esse artigo 185, parágrafo único, muito importante, tá? Exatamente nessa possibilidade de fraude contra credores da alienação de bens quando já está inscrito na dívida, exceto se você reservou patrimônio suficiente para pagar a dívida contra o fisco, não garantir privilégio. E aí a gente vem aqui para o artigo 185, que traz o seguinte... 185A. Na hipótese de o devedor tributário for citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registro de transferência de bens, especialmente ao Registro Público de Imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Tá? Isso aí, pessoal, a gente requer muito. Eu peço logo tudo, como se pede ao pai. Né? O juiz, a gente pede tudo, como se estivesse pedindo para o nosso pai. Tá? Eu adoro pedir tudo. Nem o que não posso, porque aí mesmo, dependendo do lado que eu tiver, eu vou demorar o processo. Pessoal, sabe o que foi que aconteceu aí, nesse processo que eu falei para vocês de 15 anos, 20 anos?
Eu questionei, sabe o que eu questionei? Eu questionei a procuração do advogado da instituição, do procurador lá, eu estou misturando assim para não ficar muito visível, pessoal. Logicamente é uma dívida federal, tá? Do procurador lá. Eu questionei a assinatura na procuração. Eu disse que tinha que juntar nos autos a procuração devidamente assinada pelo presidente da instituição lá, e que também juntasse aos autos a delegação do presidente da República para essa instituição, para que ele tivesse esse poder de assinar essa procuração. Eu questionei, sim. Eu posso, tá? Eu estou defendendo meu cliente, não quero nem saber, estou defendendo os interesses do cliente. Eu não posso questionar? Posso. É ilegal? É não. Tá? Então, é isso, pessoal. Então, eu questionei. Demorou um bocado, né? Claro que o juiz negou depois, mas depois de muito tempo, depois que houve vários recursos. Então, pessoal, o que aqui está dizendo no 185A é o seguinte: quando a gente pede, numa ação de execução, por exemplo, numa ação de execução, a instituição, a fazenda, entra com ação de execução contra o nosso cliente, ele pede logo, evidentemente, que sejam penhorados os bens. Se não encontrou os bens, eles vão, evidentemente, vasculhar as contas bancárias no país. E aí eles entram num sistema chamado Bacenjude, vocês sabem, já ouviram com certeza, e aí ele bloqueia pelo CPF ou CNPJ todas as contas em todos os bancos do país. Ele dá uma ordem de comando no valor, e aí é só informando, via Banco Central, todas as contas bancárias que tem naquela pessoa. Tá? Então, a gente pede logo tudo, eles vão pedir o bloqueio dos veículos no cartório, no Denatran, via pelo sistema também, tem um sistema também de veículos, tá? E também para os cartórios, para bloquear qualquer movimentação de patrimônio, tá? Também interessante essas questões que tratam, e nós estamos aqui nas disposições ainda iniciais, tá? E temos aqui as preferências do crédito, né? E diz 186 que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, certo? E aí ele ressalva exatamente os créditos trabalhistas, eles têm preferência, tá? Então, numa disputa de uma possível, por exemplo, quebra, uma falência de uma empresa, e logicamente nessa falência de uma empresa tem, evidentemente, créditos do fisco, sempre tem, tá? Serão pagos inicialmente os créditos trabalhistas, tá? Então, o fisco tem preferência menos os créditos trabalhistas e de acidente de trabalho. Então, pessoal, vocês fiquem atentos em concurso, exame de suficiência, é danado para cair esse artigo 186, viu? É batata 186. O fisco tem preferência sobre todos os créditos tributários. Mentira. Exceto os decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. Então, preste atenção. Legislação do trabalho, os créditos decorrentes da legislação trabalhista e de acidentes de trabalho estão excluídos da preferência, tá? Ou seja, a legislação trabalhista protege e tem a preferência nesses casos. Para você ver a importância que é a legislação do trabalho, pessoal. Impressionante, né? E aí temos aí, pessoal, o concurso de preferência, né? Somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público. Quem é que tem preferência? Uma empresa quebrou, faliu, e aí há saldo, foi vendido o patrimônio. Quem é que tem preferência para receber os créditos? Primeiro a União. Depois os estados, Distrito Federal e território rateado igualmente, certo? Pro rata, tá? E, em último, os municípios de forma conjunta também, igualmente pro rata. Então, essa é a ordem de preferência, ou seja, o concurso de preferência, como se chama na legislação, para receber os créditos tributários, tá?
Então, de fundamental importância. Opa, temos mais aqui. E aí, o artigo 191-A diz que a concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos. Olha só, pessoal, recuperação judicial é a famosa e antiga concordata, tá? Não existe mais a concordata, o Instituto da Concordata, né? Nós temos a falência e a recuperação judicial, tem uma lei específica, isso de empresa. E aí, o 191-A, ele trata, o artigo 191-A, ele trata, por exemplo, o artigo 191 diz o seguinte, ó, a extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. Isso aqui é no caso, lógico, de falência, decretação de falência, tem que provar a quitação dos tributos, beleza, tá? E em caso de recuperação judicial, uma empresa requer recuperação judicial, o juiz pode deferir ou não, ou decretar a falência direto, mas a recuperação judicial, ele chama os credores, a empresa, o fisco, tá? E aí eles montam, aspas, uma equipe, tá? E vai gerenciar a empresa. Então, ele decretou a recuperação judicial, até que a empresa se recupere, se restaure tudo, tá? Só que essa concessão da recuperação, ela depende da prova, claro, de quitação de todos os tributos. Ele vai chamar o fisco como? Fisco para saber se tem tributo, se deve os tributos. A empresa deve ou não deve? Deve. Então, ou você quita com o fisco, ou não será decretada essa recuperação judicial e poderá ser falência direta. Então, tem uma lei específica, certo? Outra, o artigo 192 traz algo também interessante. Nenhuma sentença de julgamento de partilha, ou seja, naquela ação de inventário, tá? O colega aí até fez isso no CRATO outro dia, foi o colega aí, Roberto, não foi isso, Roberto? Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação. Adjudicação é você buscar para si, certo? Algo, um imóvel, por exemplo, será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Então, se não for recolhido os tributos, não será concedida a sentença de julgamento de partilha, em hipótese alguma, tá? E o 193 traz para a gente que, salvo expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração pública, União, Estado, Distrito Federal, município ou autarquia, vai celebrar contrato ou vai aceitar proposta de concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos devido à fazenda pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício contrato eu concordo. Ele vai ter que apresentar aqui, pessoal, as certidões negativas, tá? Só que, por exemplo, nós vamos ver lá em certidão negativa que existe uma certidão negativa com efeito de positiva, né? Então, quando é que é emitida essa certidão? Por exemplo, se você está conseguir um parcelamento, isso suspende a exigibilidade do crédito tributário, vimos isso. Parcelamento de um tributo, de um débito tributário, é causa de suspensão da exigibilidade desse crédito pelo fisco, ou seja, o fisco não pode te executar. Logicamente, você deve ao fisco, então é uma certidão negativa com efeito de positiva. O órgão público aqui, ele não pode negar a sua participação nessa contratação ou nessa concorrência pública ou nessa licitação. Você está no regime de parcelamento e, logicamente, a certidão saiu negativa com efeito de positiva, só se você, evidentemente, não pagar, e que será negativa totalmente, tá? Então, estas são, eu perdi até a voz, pessoal, estou falando desde 6h20, pessoal, e olha que vocês sabem que eu falo pelos cotovelos, né?
Então, essas são as garantias e privilégios do crédito tributário, pessoal, e na próxima nós vamos abordar a administração tributária propriamente dita. Pessoal, perguntas, dúvidas sobre as nossas avaliações? Vou interromper aqui a gravação.